Olá, eu sou Ana Paula, aluna de doutorado do Programa de Ciências da Reabilitação da Faculdade Unopar, UEL. Nosso professor orientador, professor Márcio Rogério de Oliveira, e o nosso trabalho ele tem como tema impactos do tempo desde a última queda na força, desempenho funcional e equilíbrio em idosos independentes. Esse é um estudo transversal. O envelhecimento ele tem um impacto negativo na capacidade funcional, principalmente porque está relacionado a declínio de força, declínio de massa muscular, massa óssea, e esses déficits podem predispor esses pacientes a muitas quedas, o que é particularmente comum entre esse grupo. A literatura usa uma variedade de ferramentas para coletar informações sobre essas quedas, incluindo escalas e questionários específicos que abrangem os últimos 12 meses. No entanto, não está claro se há diferenças no desempenho funcional medido por testes físicos e se o tempo desde a queda afeta esses resultados. O objetivo desse trabalho é avaliar se diferentes períodos em que ocorreram quedas, no último ano, 6 meses, entre 6 meses e 12 meses ou mais de um ano, influenciam no desempenho de testes de força, agilidade e controle postural em idosos fisicamente independentes. Esse é um estudo transversal que contou com uma amostra de um projeto chamado ELO, que é um estudo de envelhecimento de Londrina, e os participantes foram pessoas idosas com idade acima de 60 anos e que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Como critério de inclusão, idade maior que 60 anos, fisicamente independentes, ter um bom estado cognitivo e apresentar um bom estado geral de saúde e não apresentar lesões ou doenças incapacitantes. Como critério de exclusão, a impossibilidade de realizar alguns testes e avaliações propostos. E como protocolo de avaliação, foram aplicados questionários de recordatórios de quedas específicos que abrangiam exatamente esse tempo e também testes funcionais nesses pacientes. Esse questionário ele visava informações relacionadas ao tempo de queda, se ocorreu há mais de 12 meses, se ocorreu entre 6 e 12 meses ou se ocorreu com um tempo menor que 6 meses. E também onde ocorreu essa queda, em que turno aconteceu, qual que é o motivo e quais as consequências também. Como protocolo de testes específicos, foram avaliados força muscular através do dinamômetro manual analógico com o paciente sentado e o cotovelo flexionado, 90 graus, para medir força de membro superior. Também foi realizado o teste de agilidade, onde o paciente ele tinha um tempo para realizar uma determinada volta em volta de um obstáculo e voltar ao seu ponto inicial. E também foi avaliado o equilíbrio através da plataforma de força, que é o padrão ouro para avaliação de equilíbrio nessa população. A análise estatística foi feita através de testes comparativos, por exemplo, como o teste de ANOVA de um fator para comparação das médias, com um nível de significância de 0,05. Como resultado desses pacientes, nós tivemos uma amostra de 137 pacientes, uma média de idade aí de 70 anos, em todos os grupos. Como característica das quedas, a maioria dessas quedas ocorreram na rua no período da manhã, mas sem lesões profundas, apenas lesões superficiais, e também um nível de medicação muito grande, como uma polifarmácia. Quando foi realizada a avaliação do desempenho físico funcional, o que observou-se é que a força muscular, os níveis de força muscular, eles estavam próximos ali ao normal, de 25 kg/força, sendo que a literatura aponta como um risco de queda aqueles que apresentam 14 de quilograma-força, porém, aqui nós não tivemos diferença estatística entre nenhum dos grupos, o que tinha menor tempo e o que tinha maior tempo. Isso aconteceu também em relação à agilidade e equilíbrio, não foram observadas essas diferenças em relação ao tempo de queda, e o equilíbrio também não mostrou essa diferença em relação ao tempo de queda. Esses dados, eles podem ser um fator limitante em relação à comparação de dados, porque esse é um dos primeiros estudos a investigar o momento da queda, a estratificação desse tempo, dificultando a comparação dos resultados, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio e o controle postural, né, que limitou o confronto com a literatura devido à ausência de estudos diretos nesse sentido. Outro fator limitante também que pode ter deixado confuso em relação ao nível de força, por exemplo, por que esse nível de força foi encontrado normal para esse evento de quedas, né? Mas o nível de atividade física não foi investigado nesse estudo, né? O que pode ter afetado diretamente esse resultado, por quê? Porque o nível de atividade física afeta a recuperação desses indivíduos, se a recuperação é mais rápida e se tem um impacto realmente no desempenho funcional. Então, os achados desse estudo mostram que não houve diferenças significativas na força muscular, agilidade e controle postural
entre adultos mais velhos que sofreram quedas, né, em 3 estágios distintos, e isso significa que a duração desde o evento da queda pode não impactar significativamente a saúde de adultos mais velhos, sem complicações relacionadas à queda. Porém, sugerem-se novas pesquisas devido às limitações atuais desse estudo. Ficam os nossos agradecimentos.